Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos e amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejamos todos bem-vindos ao nosso canal virtual, onde somos convidados a ler um pequeno trecho do Evangelho e refletir sobre as lições que Jesus nos deixou. Então, convido a todos, vamos abrir aqui o Evangelho. Nos caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 31, proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Aqui Kardec faz algumas perguntas e os espíritos que acompanharam o trabalho de Kardec e auxiliaram ele na codificação respondem. Aqui São Luís vai responder. Kardec comenta e pergunta: os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas têm em vista somente a sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? São Luís responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuírem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com sua submissão à vontade de Deus. Este exemplo caridoso, que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes a também aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhe traria consequências desastrosas para o futuro. Nessa edição que eu tenho, ele esclarece o que é o exemplo caridoso. Muitas pessoas conseguem se recuperar moral e materialmente apenas valendo-se do exemplo de outras, que em circunstâncias parecidas se reergueram e venceram seus obstáculos. Embora sejamos todos seres individuais, nós não vivemos isoladamente. Por mais que a gente já tenha a consciência que as aflições fazem parte do nosso processo, do nosso planejamento reencarnatório, embora a gente não tenha consciência desse planejamento neste momento, pensar que sofrer de forma resignada tudo que nos acontece, tudo que nos sucede, tudo que acontece com a gente no dia a dia, pensando que lá na frente, porque nós já sabemos da lei de causa e efeito, isso só vai nos atender, isso só vai nos atingir. Mas, na verdade, tudo que acontece com a gente, ele reverbera aos nossos próximos. É como uma pedra jogada no meio de um lago. Essa pedra vai gerar ondas e essas ondas vão se propagar. A gente sabe que pela força do pensamento, pela força que nós temos dentro de nós, embora ele não seja verbalizado, embora ele não seja escrito, que são formas finais de a gente fazer, de a gente manifestar o que a gente pensou, o nosso pensamento gera vida, gera energia, e isso se expande para todos aqueles que de alguma forma convivem com a gente, ou que circulam com a gente, ou que trabalham com a gente, ou que passam pela gente. Então aqui São Luís nos mostra que sim, mesmo a gente pensando egoisticamente no nosso proveito futuro, na nossa resignação das nossas aflições, sim, o nosso exemplo pode gerar consequências para aqueles que estão ao nosso redor, materialmente e moralmente. Eu lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, era uma entrevista a uma médica que trabalhava num hostel. Hostels são clínicas, são pequenos hospitais, onde recebem pacientes terminais, que já estão desenganados pela medicina, não têm o que fazer, mas eles, de certa forma, dentro das dificuldades, dentro das aflições que eles têm,
eles têm condições de serem atendidos de uma forma diferenciada. Então eles não ficam mais nos hospitais, né? Ou eles vão para suas casas, ou então eles vão para esses hospitals. E ali, essa médica, ela lidou diretamente com um paciente. E esse paciente tinha um problema bastante grave, onde as suas hemácias, elas iam gradativamente diminuindo. E existe, né? Eu não sou médico aqui, eu não tenho conhecimento médico, mas quando nós temos, né, dificuldade na criação das hemácias e tal, né, até se diz que tem que tomar bastante ferro, né, tem que fazer transfusão de sangue, o que seja. E essa pessoa, ela tinha um índice bastante baixo e tinha pouco tempo de vida. Só que ali essas pessoas são tratadas de uma forma como se fossem reis. São tratadas de uma forma digna, são respeitosas, são amadas da maneira possível, né, dentro dessa relação médico-paciente. Mas são pessoas que são recebidas de forma que o seu ânimo, a sua moral, a sua vontade de viver, ela prevalece, mesmo dentro, né, de uma situação que se sabe de alguma forma não tem volta. E o interessante é que esse paciente tinha poucos dias de vida e todo o processo que aconteceu ali foi permitindo que a sobrevida dele fosse cada vez maior. Ao ponto de um momento, ele mesmo ficar com dúvida se ele ia morrer ou não. E aí pediu para a médica, né, para fazer novos exames, porque ele se sentia tão bem, com tanta vontade de viver, que ele estava com dúvida, né? E a médica também estava. E aí fizeram o exame, né? E o exame feito, o próprio laboratório disse que não era possível ser de uma pessoa viva. E aí refizeram o exame e comprovaram que a situação dele era extremamente grave. Mas ele se sentia bem. Ele tinha um sopro de vida naquele momento, porque ele era respeitado, porque ele estava sendo tratado com dignidade. Esse é um exemplo muito interessante, porque a médica, quando recebeu o resultado, foi falar com ele. E ele tinha um sopro, né, de esperança que ele pudesse viver mais tempo. E claro, quando, né, a médica conversou com ele, mostrou os exames, chegaram à conclusão, né, que não tinha volta mesmo. E a médica estava perplexa, porque não entendia como é que ele tinha tanta vida, né, na pouca vida material, né, que estava se fazendo. E ele disse que ele recebeu uma lição do pai dele. O pai dele uma vez deixou um caderno, né, e disse para ele abrir aquele caderno quando ele tivesse uma situação muito complicada. E quando ele começou a ter, né, quando ele descobriu que ele estava com essa doença, ele abriu esse caderno. E o caderno tinha uma folha em branco, mas, né, nessa folha em branco estava escrito: isso vai passar. E ele, curioso, ele virou a página, né, e dizia assim: quando você estiver bem também, feliz, alegre, isso também vai passar. Ou seja, ele sabia da situação dele, mas ele sabia que era temporário. Porque tudo que ele estava passando iria passar. E ele tinha uma perspectiva de vida futura. Ele acreditava na sua potencialidade, na sua continuidade. E isso trouxe uma lição de vida para essa médica que mexeu muito com ela. Então, quando a gente se depara com situações difíceis, quando a gente se depara com situações que a gente não consegue lidar, a única coisa que nos movimenta neste momento é a nossa fé. É a nossa esperança que tudo isso vai passar. Seja um momento complicado, difícil, seja um momento feliz e alegre. A gente sabe que a gente faz parte desse sobe e desce. A questão é a gente se manter em equilíbrio o tempo todo.
Mas como isso é difícil. A gente está tendo essa experiência nesses últimos 8 meses, onde em um determinado, é como se a gente estivesse num grande ônibus, né? Onde todos estivessem ali, correndo de um lado para o outro, cada um nos seus, né, na sua forma de locomoção, alguns em motos, outros em carros, outros nesse grande ônibus, e em determinado momento alguém botou o pé no freio. E esse pé no freio bagunçou tudo, mexeu com a gente, sacudiu todo mundo, nos deixou completamente caídos, machucados até. Porque de um momento para o outro, alguém disse, chega, para, tem que parar tudo. E a gente não estava preparado para isso. Mas nós sabíamos que isso seria uma consequência de toda a loucura que a gente estava vivendo. Porque a gente vivia continuamente numa correria desenfreada. Cada um pelos seus motivos, cada um pelas suas necessidades. A gente praticamente passava um pelos outros e nem se percebia. Era tão difícil a gente se dar conta que ao nosso lado nós tínhamos pessoas com dificuldades. Que nós tínhamos dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, situações que a gente não se percebia, que a gente não enxergava nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos. A gente vivia rolando. A gente vivia a cada momento, seguindo, parece que quase sem um desfecho. E aí alguém brecou tudo isso. E aí a gente se deu conta, opa, sim, que tinha muito mais coisas do que a gente somente enxergava. Quem se deslocava diariamente, quer através de um ônibus, quer através do seu carro, a gente sabe que o cérebro, ele é um órgão que se acostuma naquele mesmo processo, né, que a gente faz, que a gente vive diariamente. Ele para reconhecer coisas novas, nós temos que fazer caminhos diferentes. A gente tem que movimentar, né, a nossa dinâmica de uma forma diferente. A gente tem que exercitar esse organismo, esse órgão, né? Daqui a pouco, com essa parada brusca que nós tivemos, a gente começou a perceber que ao nosso redor tinha coisas bastante interessantes. Então esse processo de parada brusca nos permitiu respirarmos e ver que nós temos muito mais oportunidades ao nosso redor, que existem muitas outras situações ao nosso redor, que na maioria das vezes a gente estava cego. Quantas lições a gente vem escutando nesse processo virtual que a gente está conversando sobre a caridade, sobre a resignação, sobre a ajuda, sobre o autoconhecimento, sobre a convivência, sobre o entendimento, sobre o esclarecimento que é necessário para a gente se manter firme nesse formato de existência que a grande maioria das pessoas está passando. Muitos tiveram que voltar, outros nem pararam, na verdade. Né? O ônibus brecou, mas muita gente continuou firme e forte no seu processo, porque fazia parte do seu dia a dia. Aquelas pessoas que são médicas, aquelas pessoas que trabalham no transporte, aquelas pessoas que trabalham na alimentação. Quer dizer, nem todos tiveram a condição de parar. Até porque o mundo não para, os processos não param, as relações não param. Mas a grande maioria teve que parar. Era interessante quando a gente circulava pela cidade, né, para fazer o supermercado ou ir para uma farmácia, que eram as coisas básicas que se tinha, né, quando não se tinha que deslocar em função do trabalho também, a gente percebia que a cidade estava completamente parada. Não tinha movimento. Aqueles que conseguem ter uma visão das suas janelas, dos seus lares,
para avenidas, né, para ruas movimentadas, percebia exatamente essa paralisia. Muito em função do medo. Nós estávamos parados, paralisados em função de um sentimento de medo, em função de um sentimento de proteção, de autoproteção, porque a gente não sabia lidar com isso. Na verdade, até hoje, nós não temos ainda a condição de lidar plenamente, né, com essa pandemia. A gente sabe como se proteger, a gente sabe que alguns cuidados essenciais nos permitem, né, ir e vir, mas ainda assim não nos permite voltar a um processo normal que nós tínhamos. E tudo isso, meus irmãos, nos faz pensar o que a gente aprende a partir dessas aflições que nós estamos individualmente, cada um, passando. Isso fazia parte do nosso planejamento reencarnatório. De novo, nós não temos a consciência dele. Mas nós sabemos que ele está traçado nessa linha mestre do nosso dia a dia, que faz parte desse momento ínfimo da nossa existência, mas importantíssimo para a nossa evolução. Todos, sem dúvida nenhuma, estão aprendendo a conviver consigo e com seus próximos. Todos, sem dúvida nenhuma, estão tendo que lidar com as limitações que estão sendo impostas. Embora, atualmente, parece que tudo está voltando ao normal. Aquele medo que nos trancava, que nos aprisionava, que gerava letargia social, porque nós não sabíamos o que fazer, como lidar, como agir. Esse medo, de alguma forma, com o passar do tempo, deixou de ser importante. Deixou de ser dificultador. Hoje as pessoas estão deixando de lado esse cuidado, essa prevenção, e estão tentando voltar a uma vida normal que infelizmente ainda não é possível. Então, quando São Luís diz que mesmo que a gente sofra com resignação, pensando lá na frente, porque a gente já tem uma pequena consciência da nossa realidade de espírito, ainda assim, tudo que a gente faz é proveitoso para os outros. Porque de acordo com as nossas limitações, nossas privações, os nossos sacrifícios, tanto material como moralmente, podem ser exemplos para aqueles que ainda não se deram conta de tudo isso. Quando a gente conversa com amigos, quer do trabalho, quer da família, que não tem esse pequeno conhecimento que a gente já angariou com o nosso, né, com a nossa vontade de querer nos esclarecer, quando a gente conversa e demonstra a nossa vontade e a nossa esperança por dias melhores, que tudo isso vai passar em algum momento, que a gente tem que ter essa fé, sim, de alguma forma eles ficam encucados. Nós somos exemplos, continuamente, para aqueles que estão ao nosso redor. Lembram da pedra que nós jogamos lá no lago no início e que reverberou, que gerou ondas? O nosso sentimento de gratidão por estarmos aqui conectados, firmes e fortes nesse processo, mesmo que separados fisicamente, nos ajuda a potencializar a nossa vontade de viver, a nossa vontade de aproveitar o máximo esse momento reencarnatório. Nós não temos ideia de quando isso vai acontecer novamente. Mas essa oportunidade para nós é fundamental. E a gente tem que seguir nelas. Por isso, meus irmãos, lembramos que tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, vai refletir nos outros. Mesmo que a gente faça de forma egoísta, pensando em só nós. Mas nós não vivemos isoladamente. A gente vive coletivamente. Por isso, nós temos que ter a consciência, e já temos essa consciência, de que tudo que a gente vai fazer, de alguma forma,
vai influenciar naqueles que convivem com a gente. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar para cada vez mais nos fortalecermos. Vamos aproveitar para que cada vez mais a gente se instrua. Vamos aproveitar para que cada vez mais a nossa fé seja raciocinada, seja fortalecida no amor e no carinho do Pai, porque Ele sempre está amparando a todos nós. Que possamos aproveitar todos esses momentos e te agradecer, Pai, humildemente, a tua proteção. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site